Existe um antigo provérbio samurai que diz: a espada é apenas ferro, a mente é a lâmina. Mas o que acontece quando a lâmina da mente perde o fio? Quando o guerreiro, treinado em todas as técnicas de combate, domina cada movimento com precisão, mas falha no campo de batalha porque sua mente vacilou os samurais do Japão feudal sabiam de uma verdade que a maioria dos homens modernos esqueceu. A batalha mais difícil nunca foi contra o inimigo externo. Foi sempre contra o caos interior. E essa batalha exige uma disciplina que não se ostenta e não se celebra. Uma disciplina invisível que separa o guerreiro do covarde, o mestre do aprendiz, o homem livre do escravo das suas próprias fraquezas. Esta é a história de um homem que descobriu isso da forma mais brutal possível. Não no campo de batalha com espadas e armaduras, mas no silêncio corrosivo de uma vida que ele próprio construiu e que lentamente o estava destruindo. Uma vida onde cada dia era uma promessa quebrada a si mesmo. Onde cada manhã começava com intenções e terminava em rendição. Ele não era preguiçoso, não era fraco no sentido convencional, mas havia algo dentro dele que sempre cedia no momento crucial. Algo que os samurais do Bushido conheciam bem e contra o qual treinavam todos os dias das suas vidas. Capítulo 1. O colapso silencioso. Ricardo tinha 32 anos quando percebeu que estava vivendo como um fantasma. Não num momento dramático de revelação, mas numa terça-feira comum, sentado na mesa do seu apartamento, olhando para a tela vazia de um documento que deveria ter terminado há 3 semanas. Ele era designer gráfico freelancer, um título que soava bem, mas que na prática significava que estava constantemente fugindo de prazos, inventando desculpas e sentindo o peso crescente da sua própria mediocridade. O problema não era a falta de talento. Tinha clientes que o elogiavam quando entregava. O problema era que entregar tinha se tornado uma batalha interior que ele perdia com frequência cada vez maior. Todas as manhãs começavam da mesma forma. Acordava com o alarme às 6h30, cheio de determinação. Hoje seria diferente. Hoje começaria cedo. Trabalharia com foco, terminaria tudo antes do prazo. Mas entre o alarme e o início real do trabalho, havia um abismo. Primeiro, só mais 10 minutos na cama. Depois, o celular, as notícias, as redes sociais, o café que se prolongava enquanto via vídeos sem sentido. E quando finalmente se sentava para trabalhar, a mente já estava dispersa, cansada, e o dia já tinha perdido a sua força. Às 4 da tarde, olhava para trás e via um tempo desperdiçado. À noite, a culpa chegava como uma nuvem tóxica, e ele prometia a si mesmo que amanhã seria diferente, mas amanhã nunca era. O que Ricardo não sabia era que estava vivendo exatamente o oposto do que os guerreiros samurais chamavam de Shin, a mente correta. No Bushido, existe um conceito fundamental que poucos compreendem verdadeiramente. Não se trata de coragem no campo de batalha. Não se trata de habilidade com a espada ou de força física. Trata-se de algo muito mais sutil e muito mais difícil. A capacidade de manter a mente firme, clara e presente, especialmente quando nada de dramático está acontecendo. Os samurais sabiam que a maioria das batalhas se perdiam muito antes do primeiro golpe ser dado. Perdiam-se na mente do guerreiro que permitiu que a distração, a indecisão ou a fraqueza interior entrassem. Um momento de hesitação, um segundo de mente dispersa e a morte chegava. Capítulo 2. O encontro. Tudo mudou numa quinta-feira à noite, quando Ricardo foi obrigado pela irmã a comparecer a uma palestra sobre filosofia oriental num pequeno centro cultural. Ele não queria ir,
Estava cansado, tinha trabalho atrasado, e a última coisa que precisava era de ouvir alguém falar sobre meditação e paz interior. Mas foi mais por culpa do que por interesse. O palestrante era um homem de cerca de 60 anos, professor de história japonesa, que falou durante 1 hora sobre a vida de Miyamoto Musashi, o lendário espadachim que viveu no século XVII e que nunca perdeu um duelo em toda a sua vida. Mas o que capturou a atenção de Ricardo não foram as histórias de combate. Foi uma frase que o professor repetiu várias vezes, como se fosse a essência de tudo. Musashi dizia que a disciplina não é o que você faz quando se sente forte, é o que você faz quando tudo dentro de você quer desistir. Depois da palestra, Ricardo se aproximou do professor. Apresentou-se, tentou parecer casual, mas acabou confessando a verdade. Disse que se sentia perdido, que todos os dias começava com intenções, mas terminava derrotado, que tinha objetivos, mas nunca os alcançava, que se sentia preso num ciclo de promessas quebradas. O professor ouviu em silêncio, sem julgamento, e depois perguntou uma única coisa: você fosse um samurai e se preparasse todos os dias para um duelo que nunca chega a lutar, quanto tempo acha que sobreviveria? Ricardo ficou confuso. O professor continuou: o problema não é a sua falta de disciplina, é que você acha que a disciplina é algo que vai ter amanhã. Mas para o samurai, não existe amanhã. Existe apenas este momento. E neste momento, a sua mente está vacilando. Nessa noite, Ricardo não conseguiu dormir. Algo nas palavras do professor tinha perfurado a armadura de desculpas que ele construíra ao longo dos anos. Ele sempre achou que o seu problema era externo. Prazos apertados, clientes difíceis, falta de motivação. Mas pela primeira vez, viu a verdade nua. O problema era interno. Era a sua mente que vacilava. E se não aprendesse a controlá-la, passaria o resto da vida vivendo como um fantasma. Sempre a um dia de distância da pessoa que poderia ter sido. Os samurais tinham um termo para isto: Rei-Joshin, a mente imperturbável. Não significa uma mente sem medo ou sem dúvida. Significa uma mente que não se deixa dominar por eles. Uma mente que, mesmo no caos, permanece centrada. Capítulo 3. A disciplina invisível. Ricardo começou a pesquisar. Não de forma dispersa, como fazia com tudo na vida, mas com uma intensidade que ele próprio não reconhecia em si. Leu sobre o Bushido, o Código dos Samurais. Leu sobre Musashi e o seu livro, O Livro dos Cinco Anéis. Leu sobre Zen e sobre a prática do Zazen, a meditação sentada. Mas o que mais o impressionou foi descobrir como os samurais treinavam a mente. Não era através de grandes gestos heróicos ou de discursos motivacionais. Era através de pequenos atos de disciplina invisível, repetidos todos os dias, mesmo quando ninguém estava vendo. Acordar na mesma hora. Sentar-se em silêncio antes de começar o dia. Executar cada tarefa com total presença, por mais mundana que fosse. Não permitir que a mente vagasse para o passado ou para o futuro. Apenas estar aqui, agora, fazendo o que precisa ser feito. Ele percebeu que tinha vivido toda a vida negociando consigo mesmo. Só mais 5 minutos. Amanhã faço de verdade, dessa vez não conta. E cada negociação era uma pequena derrota. Uma pequena traição à pessoa que queria ser. Os samurais não negociavam. Quando decidiam algo, faziam. Não porque se sentissem motivados, não porque fosse fácil, mas porque a decisão já tinha sido tomada e a mente não vacilava. O conceito de Ichigo Ichi, cada momento, uma vez na vida, ensinava que cada instante é único e irrepetível. Cada escolha, cada ação, cada momento de disciplina ou de fraqueza era definitivo. Não havia repetições. Não havia ensaios. Havia apenas a vida acontecendo e a mente escolhendo, momento após momento, quem seríamos. Ricardo decidiu fazer uma experiência. Durante 30 dias,
viveria como um samurai moderno. Não no sentido literal, mas no espírito. Estabeleceu 3 regras não negociáveis. Primeira, acordar às 6 da manhã, todos os dias, sem exceção. Nem finais de semana, nem feriados, nem dias em que se sentisse cansado. Segunda, sentar-se em silêncio durante 10 minutos todas as manhãs, apenas observando a respiração, antes de tocar no celular ou fazer qualquer outra coisa. Terceira, quando se sentasse para trabalhar, trabalharia durante 60 minutos de foco total, sem interrupções, sem celular, sem e-mails. Depois podia descansar, mas durante esse tempo, a mente não vacilaria. Eram regras simples, quase ridiculamente simples. Mas ele sabia, e os samurais sabiam, que a simplicidade é enganadora. O difícil nunca é a complexidade. O difícil é a consistência. Capítulo 4. A batalha interior. Os primeiros dias foram brutais. Não porque as tarefas fossem difíceis em si mesmas, mas porque cada célula do seu corpo se rebelava contra elas. O alarme tocava às 6 e a mente imediatamente começava a negociar. Só hoje, porque dormi mal. Vou começar na segunda-feira de forma mais séria. Mas Ricardo se lembrou das palavras do professor. Se você fosse um samurai se preparando para um duelo, quanto tempo sobreviveria? Não havia segundas oportunidades no duelo. Não havia só hoje. Havia apenas o momento e a escolha. Levantou-se. Sentou-se em silêncio e os 10 minutos pareceram 10 horas. A mente gritava, saltava, inventava urgências. Mas ele continuou. E quando finalmente se sentou para trabalhar, algo estranho aconteceu. Durante os primeiros 20 minutos, a resistência era insuportável. Cada fibra queria fugir, verificar o celular, levantar-se. Mas ele não cedeu. E em algum lugar perto do minuto 30, a mente acalmou. O trabalho fluiu. Não era milagroso, não era fácil, mas era real. Dia após dia, Ricardo enfrentou a mesma batalha. E dia após dia, percebeu algo fundamental. A disciplina não ficava mais fácil, mas ele ficava mais forte. Não no sentido físico, mas no sentido que os samurais valorizavam acima de tudo, a força interior. Fudoshin, a mente inabalável. Os samurais treinavam essa qualidade, sabendo que no momento do duelo, quando a espada do inimigo se aproximava, não haveria tempo para pensar, para negociar, para hesitar. A mente teria que agir sem vacilar. E essa capacidade não surgia no momento do duelo. Surgia nos milhares de momentos anteriores, quando ninguém estava vendo, quando nada dramático estava acontecendo, e mesmo assim, a mente se mantinha firme. No 15º dia, Ricardo teve uma reunião difícil com um cliente que o tinha criticado duramente por atrasos. Em vez de entrar em pânico ou inventar desculpas como fazia antes, ele simplesmente ouviu. Aceitou a responsabilidade. Comprometeu-se a entregar dentro de 3 dias e entregou. Não porque de repente tinha se tornado um gênio da gestão de tempo, mas porque algo dentro dele tinha mudado. A mente não vacilava. Quando se comprometia, cumpria. Não havia drama, não havia negociação interna, havia apenas a clareza simples e terrível de saber o que tinha que ser feito e fazê-lo. Os samurais chamavam isso de mushin, a mente sem mente. Não significa ausência de pensamento, mas ausência de hesitação. A ação surge naturalmente, sem o ruído interno do medo, da dúvida ou da procrastinação. Capítulo 5. A transformação. No 30º dia, Ricardo acordou e percebeu que algo fundamental tinha mudado. Não era que se sentisse motivado ou inspirado, era que já não esperava se sentir assim para agir. A disciplina tinha deixado de ser um esforço hercúleo e tinha se tornado simplesmente o que ele fazia. Os samurais tinham uma palavra para isso: Shugyo, o caminho do treino contínuo.
não era sobre alcançar um estado final de perfeição. Era sobre o compromisso diário com o processo, sabendo que cada dia era simultaneamente um fim e cada manhã era um novo duelo contra a versão mais fraca de si mesmo. E cada vitória, por mais pequena, fortalecia a lâmina da mente. Nos meses seguintes, a vida de Ricardo se transformou de formas que ele nunca teria imaginado. Não porque tivesse descoberto algum segredo mágico ou porque tivesse tido um momento de iluminação súbita, mas porque, dia após dia, momento após momento, a sua mente tinha deixado de vacilar. Os projetos eram entregues no prazo. Os clientes se multiplicaram. O caos deu lugar à ordem. Mas mais importante do que qualquer sucesso externo foi a mudança interna. Pela primeira vez na vida adulta, Ricardo se sentia inteiro. Não havia uma divisão entre o que prometia e o que fazia, entre quem dizia que era e quem realmente era. Os samurais chamavam isso de Makoto, autenticidade, verdade interior. E sabiam que um homem sem isso estava morto muito antes do seu corpo parar de respirar. Ricardo voltou a procurar o professor numa das palestras seguintes. Contou-lhe sobre os 30 dias e sobre como tinha continuado depois disso. O professor sorriu e disse: "Agora você entende. A espada é apenas ferro. A mente é a lâmina. E uma lâmina que vacila não serve para nada." Depois acrescentou algo que Ricardo nunca esqueceria. Mas lembre-se sempre disso: a batalha nunca termina. Amanhã de manhã, quando o alarme tocar, tudo o que conquistou será testado outra vez. E no dia seguinte, e no dia depois desse. O guerreiro não é aquele que venceu uma vez. É aquele que continua a se levantar, dia após dia, mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando ninguém vê. Essa é a verdadeira disciplina, a invisível. Conclusão: a lâmina afiada. Os samurais do Japão feudal compreenderam algo que o mundo moderno esqueceu. A vida não é uma série de grandes momentos heróicos. É uma sucessão interminável de pequenas escolhas, feitas no silêncio da nossa própria mente, quando ninguém nos vê, quando nada de dramático está acontecendo. E são essas escolhas, repetidas ao longo do tempo, que definem quem realmente somos. Um homem que se compromete, mas não cumpre, está morto por dentro, independentemente de quantas conquistas externas acumule. Um homem cuja mente vacila vive numa prisão invisível, constantemente fugindo de si mesmo. Mas um homem que treina a mente a permanecer firme, que cultiva a disciplina invisível, que mantém a lâmina afiada mesmo quando não há duelos à vista, esse homem é livre. A história de Ricardo não é especial. É a história de qualquer pessoa que decide parar de negociar consigo mesma e começar a viver de acordo com princípios não negociáveis. É a história de escolher o desconforto da disciplina em vez do conforto da mediocridade. É a história de compreender que a mente, quando não é treinada, torna-se no nosso pior inimigo. Mas quando é treinada, quando é mantida firme e presente, torna-se na ferramenta mais poderosa que possuímos. Os samurais passavam a vida inteira afiando essa ferramenta. Não para um duelo específico, mas porque sabiam que a vida inteira é o duelo. Então fica a pergunta que cada um de nós tem que responder, não com palavras, mas com ações. Quando a mente vacila, o que você escolhe fazer? Quando o alarme toca de manhã e tudo dentro de você quer voltar a dormir? Quando você se senta para trabalhar e 1000 distrações te chamam? Quando você se compromete com algo e a vontade de desistir surge? Nesses momentos, quem você é realmente? O samurai sabia que não há respostas fáceis. Há apenas a escolha, momento após momento, de manter a lâmina afiada ou deixá-la enferrujar. E essa escolha, silenciosa e invisível, determina tudo.